Irmãos, a paz de seu Jesus, eu não vou fazer uma pregação aqui, e sim fazer um testemunho da minha vida. Mas esse testemunho, eu vou fazer uma ligação com a história do povo judeu, de alguns pontos principais que eu posso encaixar na minha vida, creio eu. Então isso já tinha tocado no meu coração, de fazer isso. E eu espero que todos entendam, de coração, dividir um pouquinho, né? Ainda não cheguei ao céu, falta muito, mas o Senhor tem nos guardado. Existe um Deus grande, um Deus vivo, um Deus poderoso, que com mão forte sempre esteve ao nosso lado. Eu vou falar um pouquinho do meu lado. Todos não, né? Mas algumas pessoas conhecem um pouquinho da minha história, da minha vida, das lutas que eu tive, do que o mundo é capaz de tirar, do que o homem pode se afastar de Deus, o que acontecer, e o que Deus permite todas as coisas também. No fim, a gente crê que Deus permite todas as coisas, que nenhuma folha cai sem a vontade dele. Quando passa as coisas, a gente pensa, foi bom, foi maravilhoso. Então, minha história é o seguinte: aos 18 anos, eu comecei a fazer uma visita na igreja, mas antes disso, eu nasci no Egito, como povo, naqueles tempos de Moisés. Era um povo de uma geração que tinha passado de convidado para escravo no mundo. Assim como o homem um dia foi convidado a estar aqui no paraíso e depois de um tempo foi passado a ficar à mercê do jugo desse mundo. Então não nasci num lar cristão, nasci dentro do Egito, sem saber o que era cristão, assim como o povo naquela época. Eles só ouviam falar, porque eles não tinham mais... não tinha ninguém vivo naquela época que era do Senhor, que era da tribo de Jacó, já tinham passado 400 anos. Então só ouvia as histórias como eu via na minha vida também, de Deus, Então eu nasci no Egito, mas aprove a Deus me escolher, me eleger, porque eu acredito na eleição, na escolha, e eu aceitar ouvir a sua palavra. Me sinto muito grato por isso. Mas ela não veio assim do nada. Ela veio porque o jugo aumentou. Assim como o povo lá, Faraó manda o trabalho ser mais forçado. Então as lutas vieram na minha vida de uma forma muito grande. Então eu busquei uma saída. A saída que eu tive foi o encontro que eu tive com Deus. Não foi igual Moisés na sarça, mas eu tive um encontro com Deus num momento muito difícil. Não foi dentro da igreja, mas eu senti que me levantou ali, que não era um homem, não era um parente do que a gente esperava, mas era Deus. E me tirou dali e me levou para a igreja. Fui algumas, não me adaptei, mas teve uma igrejinha aqui perto de casa, que vocês conhecem. Eu cheguei lá num domingo, de dia, eu vi aquele jardim, aquele sol. Eu falei, nossa, como agradável, maravilhoso. Então, a minha experiência ficou ali. Mas eu passei por esse deserto. Mesmo fazendo a escolha de Cristo, fui levado ao deserto. Ali fui tentado, passei por dificuldades, mas a mão de Deus sempre estava sobre a minha vida. E tudo ia bem. Porém, assim como o povo um dia também se afastou do Senhor, tomou escolhas erradas, desagradou a Deus, parou de ouvir o Senhor,
se antecipou com certas coisas, mas Deus permite, porque Ele nos ama, Ele nos dá o livre-arbítrio. Quando eu me vi, eu estava em Babilônia, cativo mais uma vez. Mas a diferença do cativeiro egípcio para o cativeiro babilônico é o seguinte: quando nós nascemos no Egito, a gente não sabia o que era ser livre, o que era Cristo, o que era uma escolha de vida, o que era dons espirituais, o que era você chorar aos pés de Cristo. Você não sabia que era um louvor, você não sabia nada. Você nasceu no meio e já estava acostumado com ele. Mas Babilônia foi mais duro, porque a gente sabia, a gente já passou por isso, a gente já entrou no templo do Senhor, a gente já orou, já clamou, e passou um tempo na nossa vida que a gente não estava mais fazendo isso. Isso fazia uma falta tremenda. Mas, como o corpo estava em Babilônia, aprove o Senhor, mais uma vez, resgatar o povo e resgatou a minha vida também. Resgatar o povo, na Bíblia a gente lembra de Ciro, o grande, na qual a Bíblia refere a ele até como um grande ungido do Senhor, e ele não era judeu. Então, na minha vida, Deus elegeu uma pessoa que não era do nosso meio, mas que Deus a elegeu, a selecionou, que é a minha esposa, que ela foi tipo de Ciro que me direcionou de volta para Jerusalém. Ciro permite que o povo comece a reconstruir, né? Estudamos tempos de Neemias aí, então a minha identificação com isso é muito grande. Então, aquilo que o corpo já não tinha vontade, mas o coração lembrava, ela que me ajudou a dar o passo. Ela foi Ciro na minha vida. E através dela, a gente pôde reconstruir juntos o templo de Deus na nossa vida, os muros desse mundo. Para quê? Para Deus nos trazer os frutos, né? Que adianta uma cidade com muro, templo e não ter frutos? Como é que ela vai sobreviver? Então, o nosso casamento foi os muros, o nosso fruto é a Manuela, nossa filha. Eu acho tremendo como Deus age, a experiência que nós tivemos, a diferença de cativeiros diferentes. E quando a gente está longe do Senhor, a gente lembra pouquinho. Mas na presença do Senhor, a gente lembra muito. E eu não tive como não fazer essa comparação, porque creio eu que foi a mesma na minha vida. Então, deixo meu testemunho de um jovem senhor, mas que o mundo não derrotou, que a fé nunca morreu no meu coração, nem o amor de Cristo. Porque Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele salva, Ele cura, Ele liberta. E só existe um Deus, um corpo só, um espírito só e um filho só, que foi esse sacrifício que teve para a gente estar aqui agora conversando sobre isso. Então, eu agradeço a Deus pela minha vida. Ainda não estou na eternidade, ainda falta muita coisa, mas a cada passo Deus está com a gente. A cada passo Deus está com a gente. Até mesmo quando a gente não dá o passo, Deus está com a gente. Esse é o meu testemunho. Meu nome é Mihalis de Gatos de Lana. Tenho 37 anos. Então, divido com vocês aí, irmãos em Cristo aí. Muito obrigado.